Pois é, Silvio, eu acho que foi uma decisão do ponto de vista dele e do ponto de vista do interesse unicamente da aprovação da reforma. Eu acho que o ministro agiu estrategicamente correto. Ele iria lá e poderia e correria o sério risco de ficar à mercê da oposição, à mercê do centrão, que está descontente com o governo, por questões que não lhe dizem respeito. Não é a ele que se deve culpar pelo fato de o governo estar patinando na articulação política. Ele, inclusive, foi um dos que falaram para o presidente que era contraproducente a ideia de ficar batendo no presidente da Câmara, batendo na classe política o tempo inteiro. Ele tentou desarmar essa bomba. Houve uma reunião ontem no Palácio do Planalto, na qual estiveram Paulo Guedes, os ministros Santos Cruz e General Heleno, ambos militares, e o Onyx Lorenzoni. Nessa reunião, se chegou à avaliação de que o fim de semana tinha sido muito ruim para o governo, de que o governo tinha errado ao deixar que aliados seus, que as suas tropas de choque batessem no presidente da Câmara da maneira como fizeram no fim de semana, que o próprio presidente tinha errado ao entrar nessa guerra, falando lá do Chile a esse respeito, desdenhando da articulação política, como que não conhecesse o que é articulação política ou que achasse que isso não é sua responsabilidade. Nessa reunião, se acertou que cessariam os ataques ao presidente da Câmara. Acontece que não cessaram. No mesmo dia, o próprio Bolsonaro retuitou um vídeo ofensivo, tuitado inicialmente pelo jornalista Alexandre Garcia, contra o presidente da Câmara. O próprio Bolsonaro, não se sabe se ele ou Carlos Bolsonaro, mas usou a conta do Jair Bolsonaro para tuitar esse vídeo. E isso causou, de novo, muito ruído na Câmara. Então, uma bomba que vinha sendo desarmada com a ajuda do próprio Rodrigo Maia, para que o Guedes não fosse emparedado na CCJ, começou a se armar novamente. Havia o sério risco dele ser entregue apenas à oposição e apenas ao centrão, e que os deputados do PSL não ficassem lá para defendê-lo. Mais do que isso, o presidente da CCJ é do PSL, deputado Felipe Francischini. Até hoje não conseguiu definir um relator para a reforma da Previdência. Então a reforma está parada, não tem previsão para que ela ande, e o Guedes corria o sério risco de ser entregue aos leões. Como ele mesmo sabe que é um tanto explosivo, que às vezes não leva desaforo para casa, corria o risco dele ir ao Congresso neste clima de animosidade e bater boca com algum deputado, o que não é nada produtivo para a reforma. Então, neste cenário de crise, fez bem ele não ir à CCJ, para os interesses do seu ministério, que são os de aprovar a reforma. O que tem de ser feito, e com urgência, é o presidente se convencer de que tem de fazer articulação política, mas para isso são outros 500. Agora à tarde houve a reunião do Conselho de Ministros, que é um grupo mais amplo de ministros, não só esses aos quais eu me referi. Então, nesta reunião, se tentaria chegar a um modelo de articulação que se chamem os presidentes dos partidos, em que sejam chamados os líderes partidários e o presidente dê algum tipo de encaminhamento, porque há outras armadilhas sendo montadas na Câmara. Houve resposta à não ida dele, a resposta foi na forma de uma carta de vários partidos, líderes de vários partidos, se comprometendo com a reforma, mas já dizendo que vão suprimir dela alguns trechos, entre eles aquele que deixaria de constar na Constituição a necessidade de futuras mudanças na Previdência. Então, o clima continua ruim aqui. Ele se precaveu e preferiu não ir na CCJ nesse clima tão desgastado que está.